Salve, salve, turma! Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto de extrema relevância no direito sucessório. Vou trabalhar aqui com um tema chamado de imposto de transmissão, ok? Então, esse assunto aí, ele é por demais polêmico e às vezes leva o advogado a cometer alguns deslizes que no final poderá causar prejuízo para o seu cliente. Então, para você atuar nessa advocacia e assim não vir a cometer qualquer uma dessas falhas que a gente vai observar ao longo da aula de hoje, é que eu trouxe esse tema relevantíssimo. Na transmissão de uma herança, poderá incidir o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens, ou seja bens móveis ou imóveis. Então, o ITCMD, ele incide sobre quaisquer bens. E temos também o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, transmissão intervivos. Então, ITBI, transmissão intervivos, só é para bens imóveis. Então, isso vai acontecer muito, por exemplo, na partilha desigual. Então, o tema da aula de hoje não é bem o ITBI, é sobre o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Então, esse imposto aí é relevantíssimo para o estudo do nosso trabalho, porque, em regra, é apenas ele que vai incidir sobre uma herança. Então, agora, fique atento que vamos começar. Então, qual é o fato gerador do ITCMD? É justamente a sucessão causa-mortes. Também pode ser uma doação, mas o nosso trabalho aqui é voltado para a sucessão causa-mortes, tá bom? Então, qual é o fato gerador do ITCMD? É justamente a morte, o falecimento de alguém que lá na certidão de matrícula de óbito tem lá, deixou bens a inventariar. Poderá acontecer de você pegar uma certidão de óbito onde a pessoa tenha declarado que o de cujos, o falecido, não deixou bens a inventariar. Aí é que vai entrar a expertise das partes, do advogado, né, encontrar tais bens, tá bom? Então vamos lá. O ITCMD, que é como é conhecido, né? Já falei que o fato gerador é a morte. Agora vamos falar aqui sobre isenção. Alguns estados da federação têm o que nós chamamos de isenção para uma determinada faixa de valor. Como, por exemplo, aqui no Distrito Federal, entendeu? Qual é o valor da isenção? Então, heranças líquidas transmitidas de determinado valor tem o que nós chamamos de isenção. O valor aqui no Distrito Federal é R$ 155.236,58. Então, uma herança líquida de até esse valor aí vai ter o que? Isenção. Por exemplo, a pessoa deixou lá um imóvel cujo valor é 310 mil reais. Só que ele deixou um cônjuge meeiro ou uma companheira. Então, quando você deverá perceber que o imposto de transmissão ele só incide em cima do bem transmitido, entendeu? Da herança líquida transmitida. Então, a ameação está fora. Então, aí, o que nós temos aqui é uma herança de, eventualmente, 155 mil reais. Então, ele está dentro da faixa de isenção do imposto de transmissão. Então, é necessário pedir administrativamente essa isenção. Então, essa isenção não é automática, você tem que pedir. Se você está fazendo o inventário na via judicial ou extrajudicial, fique sabendo que essa solicitação é administrativa junto à Fazenda Pública do teu estado. Aqui no Distrito Federal, é junto à Fazenda Pública do DF, que leva em torno de uns 90 dias para ser analisado, tá bom? Então, no final, a pessoa não vai pagar aí 4% em cima de 150 mil, você já imaginou dar 6 mil reais. Então você já economizou para o teu cliente 6 mil reais. Ele teve paciência, né? Porque isso aí vai demorar um pouquinho. E ele teve justamente essa isenção, esse ganho, né? De 6 mil reais, por exemplo, nesse caso, 6 mil e pouco, né? Então vamos arredondar aqui. Então percebeu? É muito importante o advogado ter uma expertise que vai trazer dinheiro para o cliente dele, tá? Então tá. Então nós sabemos que a isenção ela só é para pequenos valores a inventariar
Quando se trata aí de milhões, de 1 milhão, 2 milhões, de 10 milhões, não se fala mais em isenção. Então, a isenção é só para pequenos valores. E vários estados possuem essa isenção. Você tem que procurar a legislação específica do teu estado. Sabe por quê? Porque o imposto de transmissão causa-morte, ele é de competência dos estados, tá? E o ITBI é competência dos municípios. Então, são esses entes federativos que têm o que? A competência de legislar. Lembrando só que nós temos a reforma tributária aí em andamento, que vai agora ser votado, né, no Congresso. Essa reforma tributária trará possivelmente muitas mudanças, como por exemplo a competência de arrecadação. Parece que será da União. O imposto será progressivo. Esse fato de progressão já existe aí na maioria dos estados do Brasil, já existe o que nós chamamos de progressão, ou seja, vai de 2% a 8%. Isso depende muito do valor do patrimônio inventariado, tá bom? Então tá, falamos aí sobre fato gerador, falamos agora sobre isenção. Agora, quem são os contribuintes do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Morte? São justamente os herdeiros ou legatários. Pode acontecer de você deixar em testamento legados para determinadas pessoas. Então, essas pessoas é que serão os contribuintes do ITCMD. É diferente da doação. A doação, quem é o contribuinte, pode ser tanto o doador quanto o donatário. Não esqueça disso. Então, pessoal, aqui é para você ficar craque nesse negócio chamado de imposto de transmissão causa-morte e trazer retorno para o teu cliente. Então, quem é o contribuinte? É justamente quem? Os herdeiros ou legatários. Eles é que irão pagar esse imposto. Agora, na doação, não pode esquecer. Tanto um quanto o outro, tanto o doador quanto o donatário, que é quem recebe a doação, vai ser o contribuinte. Olha só, a base de cálculo. A base de cálculo é onde, qual é o valor, qual é o que? Quais são, em cima de que incide o imposto de transmissão? A primeira coisa que você tem que fazer, qual é? Quando o de cujos deixou lá um patrimônio, digamos, de R$1 milhão, você tem que verificar quais são as dívidas deixadas por ele. Então, a primeira coisa que você terá que tirar desse montante aí é as dívidas. Digamos que é 1 milhão, tirou 200 mil, ficou quanto? 800 mil. Então, esse aí já está o quê? A herança sem as dívidas, tá? Aí você vai também pagar impostos que poderão incidir sobre esses bens, como por IPTU, se tiver carros no meio, né? PVA e outros encargos aí do carro. Então, tirando todas as dívidas, tá bom? Do espólio, que envolve tanto dívida do falecido com bancos, cartão de crédito, como dívida do próprio bem. Quais são as dívidas do próprio bem? São dívidas tributárias, tá bom? São multas e assim por diante. Então são o quê? Dívidas de cujos e dos bens. Tirando todas essas dívidas, você encontrou aí 800 mil reais. E aí, esse cônjuge deixou uma viúva. Ele era casado na data do óbito. E o óbito extinguiu o casamento. Então, ele deixou uma viúva, não foi? Deixou a viúva, então agora você vai dividir por 2. Ficou quanto? 400 mil. Então, esse imposto de transmissão agora será calculado em cima desses 400 mil. É esses 400 mil é que será a base de cálculo para o cálculo do imposto de transmissão. Não esqueça disso. Tem muita gente que faz aí, taca aí, digamos, 4% aqui em Brasília. Em Brasília tem patamares, né? Até 1.499.000 reais é 4%. A partir daí até o dobro é 5%. Depois daí vai ser 6%. Tem estado que vai de 2% a 8%, tem estados que tem alíquota fixa, mas entenda bem, se você não tiver essa expertise como advogado, você vai pagar dinheiro a mais, você vai dar prejuízo para o teu cliente. Já imaginou? Ou 4%, em cima de 400 mil, vai dar 16 mil. Se você botasse em cima de 800 mil, daria quanto? Daria 32 mil. Se você botasse em cima de 1 milhão, daria 40 mil. Então você tem que ter expertise de saber encontrar o valor da base de cálculo do ITCMD. Tá bom? Então é essa aí as dicas que eu tinha para te passar nesse instante sobre esse assunto aí, base de cálculo. Não esqueça, isso aí é prejuízo para o cliente, tá bom? Então vamos lá. Aí nós temos a alíquota, né? Aí, o que acontece? Nós temos a base de cálculo, já falei, né? Já falei sobre as alíquotas. No meu livro aí que está sendo lançado, né? Tem aí uma tabela sobre as
as alíquotas de todos os impostos aí no Brasil. Por exemplo, aqui em Brasília, como eu já falei, a alíquota vai de 4 a 6%. Incide em cima de quê? Incide em cima da base de cálculo, né? Da base de cálculo, né? Então você não pode esquecer disso. Aí, o que acontece? Eu criei uma tabela, né, no meu livro sobre a alíquota de todos os estados, né? E no final eu fiz um resumo, né, onde eu falo assim, 6 estados da federação têm alíquota única de 4%, né? Inclusive São Paulo, né? Para o imposto de transmissão causa-morte. O estado do Amazonas tem a menor alíquota, 2%, tá? 10 estados da federação possuem alíquota de imposto de transmissão causa-morte única, tá bom? Inclusive São Paulo, que é 4, né? 11 estados da federação possuem alíquota que varia de 2 a 8%. Tá bom? Então, segundo a reforma tributária, o imposto será o quê? Progressivo, já é em 11 estados, tá bom? De acordo com o valor do patrimônio, tá? Como eu já falei, aqui em Brasília mesmo varia de 4 a 6%. 6% é para quem é para patrimônio, para base de cálculo superior a quase 3 milhões, tá bom? Aí, pessoal, tem uns estados, e não todos, que cobram multa quando você deixa de realizar o inventário em 2 meses. Aqui em Brasília não está sendo cobrada essa multa. Essa multa, ela começa em regra com 10%. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ela pode chegar até 40%, tá? Então, se você atrasou 2 meses, ela já vai começar a incidir multa em vários estados. Fique atento, pergunte aí no teu estado qual é a multa por atraso no inventário, porque as pessoas às vezes te procuram o inventário, te procuram como advogado poucas semanas depois do óbito. Aí você já tem que explicar para o teu cliente, olha, se você não realizar o inventário em 2 meses, vai ter uma multa. Essa multa é em cima de quê? Essa multa é em cima do valor do imposto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, para uma alíquota de 4% de um patrimônio de 1 milhão. Então dá o quê? 40 mil, né? Então se você atrasar aí, depois de 60 dias, tu paga o quê? 10%, por exemplo, né? Não estou lembrando aqui se é 60 ou 60 e 80 dias. Então você vai pagar 10% de 40 mil, 4 mil reais. Então, pessoa, você não explicou isso para o seu cliente, você fez com que ele tivesse prejuízo de 4 mil reais. Então, a ideia do advogado especialista é ele evitar que o cliente dele tenha prejuízo no inventário. O advogado, ele não vai fazer com que o cliente dele ganhe um quinhão maior do que o dos demais colegas, porque a questão do quinhão está previsto que no direito sucessório. Quem são os sucessores de uma herança? Então você não pode fugir da lei. Você não pode tentar querer enganar o teu cliente falando que ele vai ganhar um patrimônio maior do que os outros. Isso não vai acontecer. Ele vai ganhar de acordo com o que está na lei, tá bom? Então aí falamos sobre a multa, não foi? Aí a vigência da legislação no tempo. Olha, é interessante. Quando você vai fazer um inventário de uma pessoa que faleceu há vários anos, você tem sempre que observar qual é a legislação que era vigente naquela época, tá bom? Principalmente sobre a questão de alíquotas, que poderá mudar, poderá aumentar. Então, o que prevalece é a alíquota na data do óbito. Isso já está, inclusive, simulado aí pelo STF, na súmula 112, que fala assim, o imposto de transmissão causa-morte é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. E para quem não sabe, a abertura da sucessão é a data do óbito, pelo princípio da Saizinho, tá bom? Então, é isso. Então, é essa aí a nossa viagem sobre esse imposto aí, chamado de imposto de transmissão causa-morte, onde a herança só vai escapar se naquele estado tiver isenção para determinado valor de patrimônio. Ok? Então é isso. Te vejo aí no nosso próximo vídeo. Acompanha aí, curta nossos vídeos, compartilha aí com os teus amigos, que vamos aí ficar incentivado a gravar mais vídeos para você. Ok?